Graça e paz, queridos. Estamos aqui para mais um tempo com o Senhor, com os irmãos, nesse culto online, que será realmente especial para a glória de Deus. Espero que você que está entrando aí, que vai entrar ainda, seja muito abençoado com o que Deus vai fazer conosco essa noite, amém? Érica Nagbacha acabou de entrar aí, nossa irmã Érica, querida. Obrigado, Érica. Márcio, valeu, Márcio. Obrigado pela sua participação. Alanísio também, o rei da televisão. Mara Mitchell, conosco também. Bruno, glória a Deus. Bem-vindo, Bruno. Bem-vindo, Mara. Taizinho entrou agora também. Dona Lana, oficial aí conosco. Valeu, Lana. Pastor Vladimir, obrigado pela participação também, querido. Beijão na família. A turma aí do Rio de Janeiro. Bruna também conosco, participando da live. Deus Targino. Onde é Deus? Tamo junto, Deus. Amandinha, entrando também com a gente. Doutor Mitchell. Valeu, Mitchell, tamo junto. Glória a Deus. Lana e Lara. Larinha linda. Beijão, Larinha. Saudade de você, meu amor. Beijão, viu? É isso aí. Fábio Tavares também entrou aqui, graças a Deus. Fábio está com sede da palavra, hein, Fábio? Vamos embora. Com sede da palavra. Louvado seja Deus. Vamos entrando, convidando o pessoal aí para estar conosco nessa live de hoje. Vamos falar sobre coisas referentes à nossa vida cristã, em nome do Senhor. Amém? Vamos entrando aí, convidando o pessoal. Edson Santos também conosco. Obrigado pela participação, meu irmão. Em nome de Jesus. Juliana Barbosa. Valeu, Juliana. Beijando a família. Obrigado pela participação. Pastor Paulo também conosco aí. Obrigado, Paulo. Seja bem-vindo a esse lugar, a essa live, em nome de Jesus. Gilziane também com a gente. Obrigado, Gilziane. Seja bem-vinda à nossa live. Pastor Júnior Varela conosco aí também. Minha mãe, Jussara. A irmã Elenildo também conosco. Glória a Deus. Henrique Emericiano. Glória a Deus. Irmã Sueli Batista. Marcos Danta conosco também. Valeu, pastor Marcos. Obrigado pela sua participação. Louvado seja Deus. Então vamos lá convidar o povo aí. Você pode compartilhar esse link com pelo menos 5 pessoas. E aí você clica nesse ícone do aviãozinho, que fica ao lado aí da caixa de mensagem. Você pode clicar nesse ícone, ok? E convidar o povo para participar com a gente. Já vou estar fazendo isso agora. Clicando aqui. E convidando o povo para vir estar com a gente, beleza? Faça também você aí. Vamos encher esse lugar de gente sedenta pela palavra de Deus. De gente que tem fome e sede pelas coisas do Espírito. Louvado seja Deus por isso. Convidando aqui todo mundo para estar com a gente, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Chamando aqui a turma para fazer parte com a gente. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos chamando esse povo aí, vamos chamando o povo. Estou aqui. Louvado seja Deus. Convido o povo aí. E eu convido o povo aqui. Amém? Vamos aqui dar boas-vindas do pessoal que entrou agora. Fábio, meu irmão, entrou aí. Fábio Araújo. Valeu, Fabinho. Jeanzinho também entrou agora também. Samarinha acabou de entrar. Glória a Deus. Aldemires Campos também conosco. Seja bem-vindo, Aldemires. Aldemires. Renatinho. Glória a Deus. Bom demais. Então, gente, vamos convidar o pessoal para participar com a gente aí. Já fiz aqui um convite especial para muita gente. Uma Luciene também conosco aí. Louvado seja Deus. Valeu, Edson Dias. Obrigado, meu irmão. Saudade de você também, querido. Seja bem-vindo aqui na live, em nome de Jesus, viu? Irmã Iracema conosco também. Geise, Ana Bispo. Glória a Deus.
Eu vou fixar um comentário aqui. Débora também entrou com a gente aí. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Fixar esse comentário aqui. Glória a Deus. Bem-vinda, Débora. Então, gente, vamos começar aqui agradecendo a Deus pelo dia de hoje. Espero que você seja muito abençoado com essa live. É muito bom ter vocês com a gente. A participação do pessoal ao vivo. É muito importante essa interatividade. E sermos mutuamente abençoados com esse tempo espiritual, esse tempo de Deus para nossas vidas. Amém? Vamos começar orando e agradecendo a Deus. Em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por essa tarde, noite. Te louvamos, Pai, pela sua bondade, pela sua graça, pelo seu poder, pela sua alegria em nossos corações, pela sua paz que nos fortalece, que nos sustenta, Senhor. Somos guardados pelo seu amor e te agradecemos por essa grande oportunidade, Pai, de estarmos diante de Ti e sermos enriquecidos pela luz, pela revelação da Tua palavra, Senhor. Possamos, nessa noite, nessa tarde, crescer mais e mais e andar cada vez mais no Senhor Jesus. Operando suprimento, operando cura, trazendo a Deus a segurança que só o Senhor é capaz de dar. Te louvamos por tudo, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus, gente. Olha o Gerdon entrando aí, meu amigo Gerdon Barreto, o grande Gerdon, amém. E MJC Vitória, obrigado pessoal da Igreja Mundial de Jesus Cristo, de Vitória, ali em Pernambuco, povo abençoado, povo lindo, igreja muito especial. Louvado seja Deus. Então, gente, Caio Magno, obrigado Caio pela participação, seja bem-vindo em nome de Jesus. Johnny, bora Johnny, meu irmão. Grande Johnny, grande guitarrista, seja bem-vindo, meu irmão, tamo junto, viu? Então, gente, eu quero trazer uma palavra aqui que está em 1 Pedro, capítulo 2. É um texto maravilhoso e que eu creio que vai ser muito enriquecedor para a nossa live de hoje. Amém? Convido pessoas aí para estar com a gente e para serem abençoadas também, em nome de Jesus. Amém? Então, aqui em 1 Pedro, capítulo 2, o apóstolo Pedro fala assim: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias, invejas e de toda sorte de maledicências. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Versículo 3 agora. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Então, antes de começar a ministrar a palavra, eu quero aqui dar um abraço em Breno, que entrou agora com a gente. Matheus Lemos, oficial. George Milcíades, valeu George, tamo junto, obrigado pela participação. Paulo também conosco aí, Jean Varela, Luciane, sejam todos bem-vindos. Então essa passagem, irmãos, é um chamado de Deus para nós cristãos a nos despojarmos daquilo que não é bom. A vida cristã, ela deve ser sim uma vida vivida para Deus em santidade. Deve haver em nós uma disposição de lançar fora aquilo que não agrada a Deus, lançar fora aquilo que não presta e nos enchermos com aquilo que é bom, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é puro, estarmos cheios da palavra de Deus. E o apóstolo Pedro começa essa passagem de 1 Pedro capítulo 2 justamente falando sobre isso, dizendo: despojando-vos. Observem só que é você que tem que tomar a iniciativa de lançar fora. É uma decisão madura, de coragem, que vai provocar dores, mas que será muito saudável para a sua caminhada espiritual, para a sua caminhada com Deus. Quando o Senhor pede algo para você fazer,
quando Ele pede algo para você lançar fora da sua vida, é porque Ele quer lhe acrescentar muito mais. Então, obedecer a Deus nunca vai ser despesa, sempre vai ser lucro para nós. E uma das coisas que nós temos que entender é que a fé em Deus nos leva a confiar em Deus. E lançar fora da nossa vida, por mais que não entendamos ou não queiramos, mas entendendo a vontade do Pai para nós e tendo essa disposição corajosa em nos despojar daquilo que não é bom, realmente estamos expressando a nossa fé em Deus. Muita gente quer ter fé em Deus apenas para obter algum bem da parte dele. Obrigado, Fagner, pela participação. Seja bem-vindo, querido. Irmã Ashla, Tayana, obrigado pela participação também com a gente. Graça e paz a vocês, em nome de Jesus. Deve haver em nós essa disposição de fé. E muita gente, como eu estava dizendo aqui, acha que ter fé em Deus é apenas querer tomar posse de alguma coisa, de algum bem material, ou falar, declarar a sua fé nesse sentido de querer possuir bens materiais. Não é errado você usar a sua fé para tomar posse de bênçãos, é bíblico, mas uma das características da nossa fé é que deve ser ela usada para nos fazer andar livres, né? Livres de coisas que tentam nos prender à realidade humana, seja a incredulidade, seja o medo, seja a ansiedade, seja os desejos carnais, seja aquilo que faz mal na nossa caminhada espiritual, como falta de perdão, enfim. Inclusive, a palavra fala toda maldade. Então, toda maldade é um termo bem abrangente. É algo bem abrangente mesmo, né? Que engloba aqui muitas coisas que não estão listadas nesse texto, mas que podem ser compreendidas como uma coisa má, que traz mal, ou que faz mal à nossa vida espiritual. Então Pedro fala, despojando-vos, portanto, de toda maldade. Sabe de uma coisa, quando você não está disposto a obedecer a Deus, a sua fé está comprometida. Porque quem crê em Deus, obedece a Deus. Quem crê em Deus, confia em Deus. E confiar em Deus, amado, é uma coisa muito importante. Porque quem crê em Deus, sabe que Deus tem o melhor para si. Sabe que Deus tem o melhor para ele, né? Quem crê em Deus sabe que o que Ele pede para que você faça não é danoso, pelo contrário, vai te fazer muito bem. E o que Pedro nos ensina como cristãos é nos despojarmos. É uma decisão que cada um de nós tomamos. É uma decisão, melhor dizendo, que cada um de nós toma para a sua própria vida e saúde espiritual. Então eu vou ler aqui mais uma vez o versículo 1 do capítulo 2 de 1 Pedro, onde Pedro fala assim: portanto, despojando-vos de toda maldade e dolo, de hipocrisias. Hipocrisia não combina com o evangelho. Invejas e toda sorte de maledicências. Veja como a coisa é bem abrangente. Então aqui você pode incluir tudo aquilo que faz mal e que atrapalha o seu crescimento espiritual. E aí Pedro diz, desejai ardentemente. Veja que você é o sujeito. Despoje-se daquilo que não é bom, despoje-se daquilo que não presta e deseje ardentemente. Essa palavra ardentemente significa almejar, ter saudades de, ou, como o próprio texto diz, desejar. Olha que interessante. Desejar ardentemente, amado, é você, entre outras coisas, ter saudades. E isso é interessante, porque ele manda nós desejarmos ardentemente a palavra de Deus. Então a palavra de Deus, amados, deve ser uma coisa tão presente na nossa vida que não ter em alguns momentos, ou não experimentar o relacionamento com essa palavra durante algum momento da nossa vida, deve nos trazer saudade. Sabe quando você começa a namorar, ou até mesmo casado, e você fica longe do seu cônjuge ou do seu namorado e você sente saudades, aquele desejo ardente, aquela vontade de estar perto? Assim deve ser com relação à palavra de Deus.
A palavra de Deus deve ser algo tão presente na sua vida, algo que te completa, que te enche tanto, que quando você está um pouco desconectado com ela, não está ali naquele momento devocional, meditando na palavra, vai causar em você uma saudade tremenda. Deve ser esse o estado espiritual em que devemos nos encontrar. Sempre com sede, sempre com fome, sempre com saudades da palavra de Deus. Amém? Obrigado, Daiane, Amorim, pela participação. Nosso Pai é lindo, sempre cuidando de nós. Os mínimos detalhes. Isso mesmo, é verdade. Viu? Hipocrisia não combina com o Evangelho, é isso mesmo. Então, veja como Pedro coloca aqui a ordem das coisas. Tiago faz algo semelhante também. Mas aqui em Pedro, 1 Pedro capítulo 2, ele diz: despoje-se de toda maldade, hipocrisia, dolo, inveja. Aí ele diz: deseje ardentemente o genuíno leite espiritual, que é a palavra de Deus. Desejai ardentemente, tenham sede, tenham fome, sintam saudades de ter comunhão com a palavra de Deus. Não deixe que a sua vida espiritual esfrie, nem que você fique alheio à realidade espiritual de estar conectado com a palavra de Deus. Não deixe que a frieza tome conta da sua vida, mas tenha disposição de lançar fora da sua vida aquilo que não presta, para se encher com aquilo que é verdadeiro. Eu lembro da passagem em Tiago, capítulo 1 também, fala a mesma coisa que Pedro fala aqui. Ele diz lá, por exemplo, em Tiago, capítulo 1, versículo 20, para que nos despojemos de toda impureza e acúmulo de maldade. É assim que está escrito. Tiago diz: portanto, despojando-vos, é a mesma linguagem que Pedro usa, aqui em 1 Pedro capítulo 2, e Tiago diz: portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Veja como Tiago, a exemplo de Pedro, nos dá a mesma recomendação: despojando-vos, ou seja, tenha a disposição de lançar fora da sua vida aquilo que não é bom, aquilo que não presta, e após isso, deseje a palavra. Lá Tiago diz: acolhei com mansidão a palavra em vós implantada. Acolha esta palavra. Ele conclui: a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Veja como acolher a palavra de Deus salva a nossa alma. Nossos sentimentos, vontades, emoções, pensamentos. Nós temos que cuidar da nossa alma. Cuidar da nossa alma. O crescimento espiritual só vem se você acolher a palavra de Deus com mansidão no seu coração. O crescimento espiritual só vem se você renovar a sua mente pela palavra. Se você agir como um cristão maduro, um cristão que não vive pelo que sente, que não espera sentir arrepios para praticar a palavra, que não espera sentir sensações para fazer aquilo que Deus diz, mas que assume a sua posição em Cristo, a sua posição de fé, de confiança em Deus e diz: eu vou andar na luz da verdade. Eu vou abraçar aquilo que a palavra de Deus diz. Amém? E aí, voltando para o texto de 1 Pedro, capítulo 2, ele fala assim, capítulo 2, versículo 2 agora. Desejar ardentemente. Deseja ardentemente. Tem que queimar, irmão. Tem que queimar no seu coração. Quando você está cheio do Espírito Santo, desejando as coisas de Deus, tem que arder por dentro. Essa vontade, essa sede, essa fome, tem que arder dentro de você. E aí Pedro diz: desejar ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual. Ora, se há um leite genuíno, é porque existe um leite falso. Mas o convite aqui de Pedro é desejarmos ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual. Ele diz: para que por ele vos seja dado o crescimento para salvação. Olha,
Nós temos que entender que o homem cristão, ele foi chamado por Deus não apenas para ser salvo, mas para crescer também na salvação, para crescer espiritualmente. Porque o apóstolo Paulo fala em 1 Timóteo capítulo 2, ele diz que Deus deseja que todo homem seja salvo, e que não somente isso, mas que chegue ao pleno conhecimento da verdade. Deus deseja que todos os homens sejam salvos e que cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, Deus quer que as pessoas encontrem Jesus, recebam salvação, mas que também elas cresçam espiritualmente. Crescimento espiritual é algo fundamental na vida cristã. E ninguém vai crescer espiritualmente se nutrir na sua vida maldades, maledicências, falsidades, hipocrisias, mentiras. Ninguém vai crescer espiritualmente associado às práticas perversas, por mais que Deus te ame. Eu sei que Deus te ama independente de você praticar a palavra ou não. Mas não faz bem para um cristão viver preso a hábitos pecaminosos, a hábitos trazidos até mesmo como práticas da velha natureza. Temos que compreender que nós somos novas criaturas. O apóstolo Paulo diz que as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Então há diante de nós uma imensidão de possibilidades de relacionamento com Deus, de comunhão, de crescimento espiritual, de experimentar a presença, o poder, a glória de Deus. E não podemos trocar o que Deus tem para o nosso futuro pelas práticas perversas e os maus costumes do passado. Tem muita gente que chega no Evangelho e ainda não entendeu que o Evangelho é transformação de vida. Transformação de vida é mudança de caminho. Você agora está em Cristo Jesus e é claro que por você estar em Cristo existe sim poder de Deus, graça de Deus, habilidade sobrenatural para você viver aquilo que Ele tem para você viver. Amém? O que Pedro fala aqui para nós cristãos e o que Tiago também corrobora, a nos despojarmos de impureza, acúmulo de maldade, dolo, hipocrisia, invejas e tudo que toda sorte de maledicência, o que Pedro fala e Tiago também acrescenta a respeito disso, é porque eles sabem que nós podemos viver na luz, o que a palavra de Deus está nos prometendo, nos convocando a viver, melhor dizendo. Eles entendem que quem é cristão, quem nasceu de Deus, quem tem a natureza divina e tem o Espírito Santo habitando em si, tem todas as possibilidades de experimentar a vontade de Deus. E Deus quer sim te fazer viver coisas poderosas. Deus quer que o nível de relacionamento, comunhão, de sua percepção espiritual cresça. Deus deseja que você amadureça num todo e que você viva sobre esta terra gozando de um relacionamento profundo com o Senhor. Amém? Louvado seja Deus por isso. E aí Pedro diz, quando você deseja o leite espiritual, você vai recebendo crescimento. Você vai crescendo para a salvação. O crescimento vai sendo desenvolvido na sua vida. Você foi chamado para crescer espiritualmente. E é isso que Pedro diz, para que por esse leite, é isso que fala a palavra de Deus, você seja dado crescimento para salvação. Amém? Sabe que você está experimentando uma grande salvação? Bem-vindo, Fialho, obrigado pela participação. Cirne, Guilherme também com a gente aí, obrigado pela participação. Sabe que você hoje está experimentando uma grande salvação? O apóstolo Paulo, em Hebreus capítulo 2, diz que não devemos negligenciar tão grande salvação. Como escaparemos nós? E é tanto que ele começa no versículo 1 do capítulo 2 de Hebreus, parecido com o que Pedro fala aqui. Ele diz assim, por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Olha que interessante. Hebreus 2:1, ele fala assim, por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Então veja que você está crescendo, recebendo leite espiritual,
E você pode chegar a um nível de conhecimento, de maturidade com Deus, e ainda assim a palavra te orienta a se apegar com mais firmeza às verdades ouvidas, para que você jamais se desvie das verdades. Isso é muito importante. E aí o apóstolo Paulo continua falando lá em Hebreus 2, mostrando que se o testemunho falado por meio de anjos e toda desobediência recebeu o justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Então veja como a salvação que nós recebemos é uma coisa grandiosa, é uma coisa maravilhosa. Na salvação de Deus em Cristo Jesus, para nós, existem muitas realidades espirituais profundas, riquezas profundas, riquezas espirituais tremendas, as quais somos chamados a conhecer, a mergulhar. E o apóstolo Paulo define essas riquezas como o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Isso ele fala em Efésios capítulo 3. Mas em Colossenses 2, ele diz que em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Então existem riquezas profundas em Cristo. Há uma herança gloriosa que nós temos que conhecer, ter entendimento, revelação e tomar posse dela. E quando você não está apegado à palavra como deve estar apegado, quando você não se apega às verdades ouvidas, quando você não deseja o genuíno leite espiritual, você não tem crescimento na salvação. Você não vai tomar posse da herança. Você não tem maturidade para administrar os bens do seu pai. Ou você que é pai, tem coragem de dar a chave do seu carro para o seu filho de 5 anos dirigir. Você não tem coragem de fazer isso. Por quê? Porque não está maduro para administrar aquilo. E assim é com relação às coisas espirituais. Nós temos que crescer. O apóstolo Paulo diz também em Filipenses 2, a partir do versículo 14, 15, eu creio que seja, eu vou até conferir aqui, para que eu não fale algo com a referência equivocada, mas ele fala, acho que é Filipenses 2,14, eu vou só conferir aqui, para não passar a referência errada, isso mesmo, é Filipenses 2,12, ele fala assim, ó, o apóstolo Paulo, assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Veja como Paulo recomenda os cristãos a desenvolverem sua salvação com temor e tremor. Amém? Irmão Edson, obrigado pela participação. Santos de Papel, Amandinha conosco aí. Obrigado. Elieber também conosco aí. Obrigado, Elieber. Glória a Deus. Igor também conosco. Obrigado, Igor, pela participação. Seja bem-vindo. Edson Dias. Glória a Deus. Muito obrigado, Edson. Obrigado pela participação, viu? Glória a Deus. Irmão Douglas aí, ó. Pastor Douglas Proença também conosco. Glória a Deus. Então Paulo fala aqui, mais uma vez, mais um texto, Paulo diz assim, assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Veja que a salvação tem que ser desenvolvida. Você não pode parar na fé, achar que você atingiu um nível de conhecimento e que ali está bom. Não é isso. Você vai estar crescendo até o dia que Cristo voltar. E por mais que você conheça a respeito das riquezas do Evangelho de Jesus, você sempre será um eterno aprendiz enquanto estiver aqui na terra. Porque, afinal de contas, em parte conhecemos e em parte profetizamos. Amém? O seu conhecimento, por mais profundo que seja, sempre será algo em parte. E Paulo fala aqui, versículo 13, porque Deus é quem opera em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Olha que coisa interessante. Paulo diz, desenvolva a vossa salvação com temor e tremor. Desenvolva. Por quê? Porque Deus é quem opera em vós, tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Olha a coisa poderosa. Quanto mais você desenvolve a sua salvação, com temor e tremor, e Paulo fala a respeito da obediência, no versículo 12, obedecendo a palavra de Deus, veja como tem relação direta com 1 Pedro capítulo 2,
quando o apóstolo Pedro manda o cristão se despojar de impureza, maldade, dolo. Linguagem essa que Tiago também usa na sua epístola, no capítulo 1, como nós citamos aqui há pouco, versículo 20, onde ele diz para o cristão se despojar de toda impureza e acúmulo de maldade. Paulo fala a mesma coisa aqui, só que usando outra linguagem, mas tem o mesmo sentido, tem a mesma lógica. Obrigado, irmã Josiane, pela participação. Arthur Tinei, obrigado, Arthur, pela participação, em nome de Jesus. Ivan Zeba, obrigado, Ivan. Glória a Deus. Então, Paulo fala a mesma coisa, usando uma linguagem diferente. Ele diz: assim, meus irmãos, como vocês sempre foram obedientes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, porque não podemos servir à vista, mas devemos ser obedientes, mesmo quando ninguém está vendo. Esse é o chamado, e isso aqui confronta a hipocrisia. Paulo diz: desenvolva a vossa salvação com temor e tremor. Irmãos, devemos ser reverentes nesse assunto, desenvolver a salvação. Temos que ter muita reverência, porque as coisas de Deus são coisas muito sérias. E não podemos tratar como leviano aquilo que Deus trata com muita seriedade. Amém? E o desenvolvimento da salvação é com temor e tremor, é com reverência. Louvado seja Deus por isso. Por quê? Se eu desenvolvo minha salvação com temor e tremor, o que vai acontecer? Porque Deus é quem opera em vós, tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Olha que coisa interessante. Deus opera em você tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Isso é maravilhoso, amados. Quando eu estou desenvolvendo minha salvação com temor e tremor, eu estou dando espaço para que Deus opere em mim o seu querer e o seu realizar. Entenda que quando Paulo diz que Deus é quem opera em nós, tanto querer como realizar, ele não está falando aqui que Deus está manipulando a sua vontade, nem manipulando as suas ações. Não é isso. Muito pelo contrário. É tanto que nós que somos chamados para desenvolver nossa salvação. Você observou aqui? Desenvolvam a vossa salvação com temor e tremor. Obedeçam, amados. Não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Paulo diz: obedeçam, desenvolvam. Quando vocês fazem isso, vocês estão buscando, vocês estão demonstrando o desejo profundo do crescimento espiritual. Vocês demonstram que nas suas próprias vidas, vocês desejam que Deus toque as suas vidas. Vocês querem ser tocados por Deus, vocês querem ser influenciados por Deus. Olha, Deus não vai, irmãos, operar na vida de alguém que despreza a palavra dele. Ele não vai operar na vida de alguém que não está nem aí. Sabe o que é um propósito que Deus tem para a sua vida? É um propósito maravilhoso. Mas o propósito de Deus não vai acontecer forçosamente na sua vida. Deus não vai controlar a sua vida e empurrar a vontade dele de goela abaixo, sem que haja da sua parte a mínima disposição de querer as coisas de Deus. Então nós temos que desejar as coisas de Deus com temor, com tremor. Pedro diz: deseja ardentemente. Amém? Tem que haver um desejo. Eu sei que eu posso estar falando aqui com pessoas que estão frias na fé, que abandonaram a igreja, que abandonaram a comunhão com os irmãos, que abandonaram o Senhor, que deixaram de buscar a palavra de Deus, que estão aí passando os dias de frieza, de apatia. Mas há um chamado de Deus para nós nessa noite. Há um chamado de Deus para nós essa noite, nós temos que atentar para isso. Quando você obedece a Deus, desenvolve a sua salvação com temor e tremor, o que vai acontecer? Deus vai encontrar espaço na sua vida. Entenda, o versículo 13 de Filipenses 2, onde diz que Deus é quem opera em nós tanto querer como realizar, não é uma operação alheia à sua disposição em relação ao Evangelho. Não é um controle de Deus na sua vontade, te obrigando a aceitar a vontade dele. Não é isso não, pelo contrário. Eu sei que alguns pregadores tentam forçar o texto a falar uma coisa que o texto não diz. Aqui existe uma parceria, uma cooperação.
Porque de Deus somos cooperadores. Aqui existe uma disposição da nossa parte, ou deve existir, aqui de fato existe uma convocação para que nos coloquemos à disposição e busquemos, desejemos. E quando nós buscamos a Deus, Ele vai operar em nós o querer dele. Amém? Quando você, inclusive, está buscando ao Senhor, desejando ao Senhor, buscando a palavra, orando, tendo comunhão com Deus, naturalmente, você vai desejar as coisas de Deus. Porque quanto mais você está influenciado por Deus, mais você vai querer as coisas de Deus. É uma realidade que experimenta, chamada de realidade de associação. Quando eu estou associado com Deus, quando eu estou me relacionando com Deus, naturalmente, não é algo forçado, não é algo sofrido, não é algo hipócrita, não é algo fingido, não é uma cena, uma encenação, não. É algo natural. Você busca Deus, obedece a Deus, deseja as coisas de Deus, aí Deus vai efetuar em você o querer dele e o efetuar. Amém? E o realizar. Então veja que coisa poderosa. Quando você busca Deus, e alguém pode estar se perguntando, mas Flávio, eu estou frio, eu queria estar hoje provando de um nível espiritual mais intenso com Deus, eu queria estar hoje provando de um poder sobrenatural, eu estou perdendo muito tempo na minha vida. Alguém pode estar nessa situação aí, se perguntando como é que tudo pode mudar. Deixa eu lhe falar uma coisa, meu irmão. Nada muda como uma mágica. Há um caminho a trilhar. E é aí que muita gente sofre e não entende a vontade de Deus. E desistem. Há um caminho a trilhar. O caminho do Evangelho não é mágica. Ok? Nós temos que entender, o crescimento espiritual leva tempo. Mas ele chega. Amém? E muitas vezes, sem você perceber, você experimenta um nível de intimidade, relacionamento, por ter começado aos poucos. Comece a ler a palavra todos os dias. Comece a conversar com Deus todos os dias. Obedeça a orientação divina. Siga a voz da sua consciência. A sua consciência é a voz do seu espírito. É um guia seguro. Nas mínimas coisas, quando você perceber a vontade de Deus, siga essa vontade. Desenvolva a sua salvação. Não deixe que a frieza espiritual tome conta da sua vida. Amém? Paulo diz, Deus é quem opera em vós tanto querer como realizar. Quando você busca, você encontra. Quando você pede, você recebe. Quando você bate, vai se abrir. Nós temos que insistir. Nós temos que insistir em buscar ao Senhor. Perseverar. Não desistir. Amém? E aí nós vamos experimentar a influência divina. Porque da nossa parte há uma disposição em buscar. Da nossa parte há um desejo em conhecer mais a Deus. Amém? Então, voltando para 1 Pedro, louvado seja Deus, quero ler mais um pouco essa passagem. Pedro fala aqui no capítulo 2, apenas quis mostrar para vocês como a palavra de Deus, ela fala a mesma coisa o tempo todo. Os textos, quanto mais nós lemos a palavra, nós vamos observando Deus confirmando a sua palavra pela boca dos seus discípulos, dos apóstolos, mostrando que a vontade dele para nós é uma só, mesmo expressado por pessoas diferentes, de formas diferentes, mas a vontade do Pai é uma só. Amém? Produção, travou aí, foi? Não, né? Tá normal, né? Amém. Então, gente, Pedro fala assim, eu vou repetir o versículo 2 e seguir um pouco mais na leitura. 1 Pedro capítulo 2, versículo 2, ele fala assim, desejar ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, veja que é o genuíno leite, é a palavra de Deus, simples, amém?
Ele diz aqui, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Observa só que Pedro fala da experiência de que o Senhor é bondoso. E essa experiência você tem. Como? Versículo 4. Chegando-vos para ele. Amém? Olha que interessante. Pedro fala no versículo 3 sobre a experiência. Parece algo bem específico. A experiência de que o Senhor é bondoso. Se é que você teve essa experiência. Se é que você tem essa experiência. Eu pergunto a você. Você tem provado da bondade do Senhor? Você tem tido a experiência de que o Senhor é bondoso? Sabe como é que eu tenho essa experiência? Versículo 4. Chegando-vos para ele. Quanto mais você se chega ao Senhor em comunhão, em adoração e tem relacionamento com ele, mais você vai provando a bondade de Deus sobre a sua vida. Mais você vai o conhecendo por revelação e não conhecendo de ouvir falar. Sabe que nós temos que ter experiências com Deus? A experiência com Deus é algo muito importante na nossa caminhada cristã. Porque a experiência faz você tirar da Bíblia aquilo que é a vontade de Deus e trazer para a sua própria vida. Então é uma experiência de fato, é viver a realidade espiritual da vontade de Deus na sua própria vida. Eu sempre falo, irmãos, que nós cristãos precisamos ter experiências com Deus. Amém? Então quando você chega ao Senhor, é o que fala aqui no versículo 4, chegando-vos para ele, quando você faz isso, você busca o Senhor. O apóstolo Paulo fala em Hebreus 11, versículo 6, que sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Então quando você busca Deus, quando você se chega ao Senhor, você experimenta galardão de Deus. Amém? Você tem experiências da bondade de Deus, porque você começa a conhecer Deus pelo relacionamento, pela intimidade. Não porque alguém disse que Deus é bom, que Deus cura, que Deus traz segurança, traz paz. Não, você experimenta isso. E você é chamado para provar Deus. Deus ele não quer ser apenas conhecido teologicamente, nem tecnicamente. Deus quer ser provado, ele quer ser experimentado. Ele quer afetar a sua vida com a sua presença, com o seu poder, com a sua glória. Ele quer manifestar a sua vontade na sua vida. Amém? E aí, o apóstolo Pedro diz, chegando-vos para ele. Chegai-vos a mim. Amém? Diz o Senhor. Cheguem-se a ele e ele se chegará a vós. Tiago diz isso também, capítulo 4. Tiago. Amém? Achegue-se ao Senhor. Paulo fala também a mesma coisa em Hebreus 4, né? Versículo 16. Achegai-vos confiadamente junto ao trono da graça, a fim de receberes misericórdia e achares graça para socorro em ocasião oportuna. Então, o chamado de Deus é que você esteja junto a Ele. Estar junto a Deus é você desenvolver intimidade, relacionamento, ter comunhão, ter prazer e buscar, como diz aqui a irmã Josiane. Amém? Muito bom, isso mesmo. Glória a Deus. E Pedro fala aqui no versículo 4, chegando-vos para ele, a pedra que vive. Olha que coisa linda, gente. Jesus é a pedra viva. E ele continua, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Olha que coisa interessante. Rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Nem tudo aquilo que os homens rejeitam foi rejeitado por Deus. Às vezes, nós sofremos rejeições por parte dos homens. Você pode ter provado isso, eu já passei por isso. Mas eu não fui rejeitado pelo Senhor, graças a Deus. Nem você também. Amém? Então, se homens te rejeitam, não tem problema. O que você não pode é ser rejeitado pelo Senhor. Jesus foi rejeitado pelos homens. Mas a palavra fala que essa pedra viva, rejeitada assim pelos homens, para com Deus, ela era eleita e preciosa. Amém? Bem-vindo, irmã Ioneide. Obrigado pela participação. Em nome de Jesus. Irmã Leica.
Obrigado pela participação. Beijando a família, hein? Os filhos, o maridão aí. Sucesso para vocês. Mariana, Amanda, obrigado pela participação. Josiane aí. Sara, Sarinha Bom, entrou também aí, obrigado pela participação. Feijoada do Raul. Obrigado a todos por estarem conosco aí conectados na live, amém? Então a palavra diz, chegando-vos para Jesus, a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Irmãos, muitos homens rejeitam Jesus. Cuidado para você não ser um daqueles que busca as coisas que os homens querem e rejeita aquilo que os homens estão rejeitando. Muitos homens rejeitam Jesus Cristo. Tem pessoas que rejeitam Jesus para abraçar a vontade dos homens, quando esta é contrária à vontade de Deus. E nós temos que decidir ficar com o que Jesus diz, mesmo que aquilo desagrade aos homens, porque Jesus deve ser autoridade sobre todos os homens. Amém? Então nunca haja contra a vontade de Jesus. Desagrade os homens, à vontade. Seja quem for, pastor, bispo, apóstolo, seja quem for. Mas não desagrade a Deus. Agora, se aquilo que o homem faz agrada a Deus, então agrade ao homem, não porque ele faz algo que agrada a Deus, mas porque você quer agradar a Deus primeiramente. Amém, amados? Cristo foi rejeitado pelos homens. E muita gente rejeita Jesus. E tem crente que quebra a vontade de Deus na sua vida para seguir a vontade de homens. Assim estará também rejeitando o próprio Jesus. Mas a palavra fala, chegue-se a Jesus. Se você estiver com Jesus, você está com a maioria, irmão. Chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Versículo 5. Também vós mesmos, como pedras que vivem, glória a Deus, você é, meu irmão, uma linda pedra viva. Amém? Você não é uma pedra morta, você é uma pedra viva. E Pedro diz, sois edificados, casa espiritual, para seres sacerdócio santo. Então Pedro chama você de pedra viva e de casa espiritual. Existe a casa que não é espiritual, o templo físico, mas existe o templo espiritual composto ou construído com pedras espirituais, com pedras vivas. E você que está me assistindo é uma dessas pedras, amém? Você é uma linda pedra viva, glória a Deus. E ele diz, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo. Olha que coisa linda. Sacerdócio santo, você é um sacerdote do Senhor. Amém? Sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Então você foi chamado para ser o quê? Um sacerdócio santo, a fim de oferecer a Deus sacrifícios espirituais agradáveis a Ele por intermédio de Cristo. Você é uma casa espiritual para servir a Deus. E você tem que funcionar como uma casa espiritual. Eu pergunto, como você está funcionando esses dias? É de fato como uma casa espiritual? Você tem consciência que você é um sacerdote de Deus, chamado para oferecer a Ele sacrifícios espirituais, louvor, orações, ações de graças, declarações de fé, leitura da palavra, devocionais, tudo isso, meu irmão, são sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus. Você foi chamado para funcionar como uma casa espiritual. Você precisa funcionar como uma casa de Deus. Há um propósito para o qual você foi criado. A casa espiritual existe para funcionar como tal, para oferecer a Deus sacrifícios espirituais. Então, se você não tem feito isso, eu quero dizer que você precisa. O apóstolo Paulo diz em Hebreus 13, versículo 15, ele fala assim, Hebreus 13, 15. Por meio de Jesus, ofereçamos sempre sacrifícios espirituais a Deus, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Olha só que interessante.
oferecer a Deus sacrifícios de louvor, sacrifícios, oferecer a Deus ofertas agradáveis a Ele. Amém? Quando você adora ao Senhor, quando você diz que o ama, quando você diz que deseja conhecê-lo, quando você ora, quando você lê a palavra, quando você desenvolve intimidade e relacionamento, você está oferecendo ao Senhor sacrifícios espirituais e funcionando como uma casa espiritual. Amém? E aí, o apóstolo Pedro fala mais aqui. Ele diz: sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Versículo 6. Por isso está na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, uma pedra de esquina, uma pedra principal, pedra fundamental. Ele diz que essa pedra é eleita e preciosa. E quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Meu irmão, quem crê em Jesus não será envergonhado. Quem crê em Jesus não passará vexame. E você foi chamado para crer em Jesus. Amém? E versículo 7, Pedro fala assim: para vós outros, os crentes, os que creem, é a preciosidade, é a pedra preciosa, é a pedra principal, é o nosso fundamento, Jesus. Mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, os construtores aqui se refere ao povo de Israel que rejeitaram o Messias, e a pedra que os construtores rejeitaram, esta pedra veio a ser a principal pedra angular. O nosso fundamento é Cristo, meu irmão. Louvado seja Deus. Mas para aqueles que rejeitaram essa pedra, o versículo 8 diz: pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o qual também foram postos. Olha só, os que tropeçam na palavra, o apóstolo Pedro diz, sendo desobedientes. Então, se você não crê na palavra, você vai sempre tropeçar. Mas eu creio que eu estou aqui diante de pessoas que praticam a palavra, que amam a palavra, que não vão tropeçar na palavra, que não serão envergonhados, não serão decepcionados, que vão provar da fidelidade do Senhor. Você vai provar, meu irmão, da fidelidade do Senhor na sua vida, em nome de Jesus. Fica firme na palavra, você é uma casa espiritual, você é um sacerdócio real. Amém? Chamado para oferecer a Deus sacrifícios espirituais através de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém? E aí Pedro fala mais aqui no versículo 9. Ao contrário daqueles que tropeçam, ao contrário daqueles que se escandalizam na palavra, que rejeitam Jesus, Pedro diz: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, glória, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Amado, quando você tem intimidade com o Senhor, busca relacionamento, crescer espiritualmente, aprender a palavra, orar, essas verdades que Pedro fala aqui a respeito de nós cristãos, daquilo que nós somos, elas ficam vivas, elas ficam reais, elas se evidenciam na nossa vida. Você fica pulsando essas verdades como fogo dentro de você. Amém? E aí nada vai te abalar, nada vai deixar você depressivo, angustiado, cansado, frio, porque você está buscando o relacionamento com Deus e você está provando a realidade daquilo que Ele fala que você é. Você está desenvolvendo a sua salvação, crescendo espiritualmente. Amém? Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Para quê? A fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você foi chamado das trevas para a sua maravilhosa luz. E você foi chamado para proclamar as virtudes de Deus, as realidades espirituais, o poder de Deus, a palavra de Deus. Você foi chamado para pregar a palavra, para libertar os enfermos, para orar pelos enfermos, para trazer paz a quem está angustiado. Você foi chamado para manifestar o poder de Deus. Amém? Obrigado, Gutenberg. Obrigado, pastorzão. Sempre é bom, um prazer
ouvir esse homem de Deus. Valeu, Gutenberg. Obrigado, irmão. Você também é uma bênção, viu? Sempre te escuto. Jean fala assim, Cristo nos dá a possibilidade de viver a nossa melhor versão. Isso mesmo, Jean, muito bom. Espelhando o caráter de Cristo. Transformar dia após dia, lendo a palavra. Isso mesmo, gente. Muito boa participação aí, viu? Então nós somos isso aqui. Raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. A fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós fomos chamados do império das trevas e estamos hoje no reino de Deus. E fomos chamados para proclamar a vontade de Deus, o poder de Deus, as virtudes de Deus. Glória a Deus. Amém, queridos? Louvado seja Deus. E aí Paulo fala no versículo 10, ou Pedro fala, perdão, no versículo 10, concluindo o seguinte: vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo, povo de Deus, amém? Vós que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Glória a Deus. Obrigado pelo elogio aí, Gutenberg, a camisa é bonita mesmo, viu? Alcançamos a misericórdia de Deus, somos povo de Deus, não éramos, mas hoje somos. Éramos trevas, agora somos luz do Senhor. É o que Paulo fala em Efésios 5:8. Andemos como filhos da luz e somos chamados para proclamarmos as virtudes de Deus. Somos chamados para proclamarmos o reino de Deus. E é muito importante que a gente entenda a disposição de jogar fora aquilo que não é bom, nos encher da palavra, nos encher de Deus, provarmos diariamente que o Senhor é bom. Amém? Obrigado, Claudiana, pela participação. Parente Jussara, obrigado pela participação, viu? Fica bem-vindo em nome de Jesus. Somos chamados para desejar ardentemente como crianças o leite espiritual, chegarmos a Deus, assumirmos o nosso sacerdócio, oferecer a Deus sacrifícios espirituais, desenvolvendo a salvação e assim termos comunhão com Jesus, nos achegando a Jesus, temos relacionamento com Jesus, conhecermos Jesus pela experiência de fé, de comunhão, de relacionamento e andarmos à luz daquilo que somos, entendendo as realidades daquilo que somos em Cristo Jesus. Amém? Espero que essa palavra tenha alcançado o seu coração, tenha abençoado a sua vida. Eu te vejo um domingo maravilhoso, que você escute essa mensagem várias vezes para experimentar ainda mais a revelação e entendimento correto das Escrituras e poder caminhar firme no Senhor Jesus. Amém? Obrigado a todos vocês que participaram. Está acabando aqui o tempo. Eu vou até clicar aqui para ver quanto tempo falta. Falta 1 minuto, 3 minutos. Melhor, 2 minutos está faltando agora. Então eu quero registrar aqui a Milde Varela com a gente. Obrigado pela participação. Daura Lucas, muito obrigado por estar com a gente aí. Raul. Vamos subir os coraçõezinhos aí, pessoal. Vamos encher esse lugar de amor. Elieber, obrigado pela participação, Elieber. Adriana conosco, a Érica Nagbacha, obrigado, Érica. Mara Mitchell. Fábio Tavares, Claudio Miana. Deus Tagino. Parente Jussara. Amém. Leca. A Alexia, né, está com a gente aí. Gutenberg, obrigado pela participação. George, Melcides, grande George. Se inscrevam, pessoal. Eu quero só fazer um pedido a vocês. Se inscrevam no Instagram da Comunidade Caminho da Fé. Tá bom, gente? A produção me lembrou aqui, tá certo? Fábio Tavares aí, obrigado pela participação. Raul Lucas, Débora, Marcos, Juliana Barbosa, Samarinha, Iracema, obrigado pela participação. Louvado seja Deus, Irmã Geise, Mara Mitchell. Obrigado, Larissa, pela sua participação conosco. Um beijão para você e família. Glória a Deus. Vamos lá, Alanísio com a gente aí, Lana, Larinha, Sidney, obrigado Sidney, Calson Mello, obrigado pela participação com a gente, em nome de Jesus. Vamos subir os coraçõezinhos aí, gente, vamos acelerar esse negócio. Vamos encher esse lugar de amor em nome de Jesus. Magda com a gente também, Lauro Leite, Cátia, obrigado pela participação, em nome de Jesus. Está acabando aqui o tempo, mas dá para falar com o pessoal aqui ainda. Louvado seja Deus. John Instrumentos, obrigado pela participação. Tangerina, conosco também. Edson Dantas, Edson Dias, obrigado pela participação.
Fabiana Cioli, valeu Fabiano, tamo junto, querido, obrigado pela participação conosco aí. Gente, um beijão, até a próxima live, eu vou estar avisando a vocês. Tamo junto, obrigado por todos estarem conosco. Beijão.